filosofia, efetivamente tem uma, da qual depende a sua orientação. Também aqui não se pode prescindir do fator moral que, sendo superior a todas as leis humanas, as penetra a todas de modo a se encontrar em todas, ainda que seja negado. Igualmente aqui se verifica a habitual cadeia, ignorância, erro, mal, dor, e também aqui os mesmos resultados como nos outros casos. Encaremos o problema mais de perto. Nenhum campo comum da medicina, que intervém em nosso mundo orgânico, é tão pejado de consequências nocivas como esse moderno espírito rebelde às leis da vida, o qual pretende erigir-se em plena autonomia, para adaptá-la aos próprios fins hedonísticos. A saúde é fenômeno de longas e longínquas repercussões, é um equilíbrio profundo das energias da vida que o homem moderno perturba com extrema facilidade, levando uma vida contra a natureza, e que ele pretende depois restabelecer com a varinha mágica do médico e da medicina, com o milagre da descoberta científica. E acredita facilmente nisto que agrada e é cômodo, tanto mais que isto se presta à exploração industrial e individual, havendo quem tem interesse em criar e manter tais credulidades. No entanto, a vida é feita de maneira diversa, e nem a podemos alterar a nosso talante. E se tentarmos na tal empresa, as forças da vida reagirão, punindo-nos pelo erro. É certo que a imbecilidade das massas parece limitada e biologicamente é inevitável que os fracos sejam explorados. Como isto é rendoso para os espertos, prova a concorrência que existe hoje na indústria da exploração de tal imbecilidade, em todo o campo possível e imaginário. Mas é verdade também que, dada a grande compreensão da maioria, nada melhor a pode educar do que ter sido ela escarmentada com o próprio prejuízo. Em todas as esferas de ação a vida adota esse sistema para induzir-nos a compreender, isto é, a progredir. O dano em medicina é grave, visto que se trata de uma terapêutica desorientada, que aplicada em larga escala ameaça a constituição orgânica, sobretudo das raças civilizadas, que dela fazem mais uso. É verdade que a vida é uma batalha que cada qual deve combater com as próprias armas, com as próprias características e com os meios acumulados no tempo, e isto no campo orgânico como no espiritual. É verdade também que a vida possui poderes corretivos e de recuperação, em face dos piores erros e, por conseguinte, pode resistir aos maiores assaltos. Mas nós não estamos em grau de dizer quantas dores isto custará ao homem moderno. Hoje domina a terapêutica antimicrobiana, a qual determina uma intervenção contínua e difusa de produtos que, penetrando no organismo, tendem a modificar a própria estrutura das células, determinando um progressivo declínio orgânico e consequente decadência constitucional. A caça ao micróbio reduz-se a uma conturbação, pela qual se prejudicam as naturais forças defensivas e se produz crescente vulnerabilidade orgânica. Frequentemente se obterá uma vantagem imediata, mas é necessário ver o que nos custará pelas suas consequências. Não obstante a floração de descobertas e de novos remédios a jato contínuo, os organismos resistem cada vez menos. Se os auxiliamos de um lado, eles cedem de outro. E natural que eles se enfraqueçam na proporção da defesa que lhes é prestada. A multiplicação dos remédios corresponde assim a uma multiplicação de males. Ademais, as enfermidades se tornam amorfas, atípicas, o que significa que se perturbou a lógica e estratégia posta em prática pela inteligência da vida. Os organismos não reagem mas ou, se reagem, o fazem desordenadamente, o que significa que a natureza foi induzida à desorganização. O difundido uso dos produtos sintéticos significa o emprego de um mal sucedâneo que, se possui as características químicas, não pode ter de modo nenhum as orgânicas, dado que a vida contém forças sutis, que alcançam mesmo o campo espiritual. Sem poder entrar aqui em particulares, este é o resultado da terapêutica moderna. Por querer ser imparcial e objetiva, ela carece da orientação geral,
que só uma filosofia da vida pode conceder. Por permanecer positiva, lhe escapam muitos fundamentais imponderáveis. Não possuindo o senso da unidade cósmica, lhe fogem também o da unidade orgânica, e assim igualmente o poder de síntese, perdida como está na análise, na especialização clínica, no localismo patológico e no fracionamento sintomático. E sem esse poder de síntese não se chega a cumprir o ato individual da intuição que é o diagnóstico e o prognóstico. Não se pode compreender um momento particular da vida, se não se está antes orientado no todo, compreendendo primeiramente o funcionamento orgânico do universo. No estudo da vida não se pode prescindir da ordem espiritual em que ela se move, nem é lícito ignorá-la. Uma medicina naturalista é, pela própria natureza, incompleta e incompetente para julgar os fenômenos vitais. Escapa-lhe a essência destes. Não obstante ela negá-lo, possui, em realidade, uma filosofia mais negadora da substância da vida, como é o seu materialismo. Tal é a nossa medicina analista, organicista e microbiana. Essa sua psicologia de batalha antimicrobiana lhe vem da psicologia do século, que é de revolta e não de adesão à sabedoria das leis, ou seja, psicologia do homem ainda involuído. A caça ao micróbio, se isto é realidade, pode ser empirismo como orientação geral. Mas quem nos assegura que o micróbio não seja senão um efeito, ao invés da causa da moléstia? Visto que ele surge quando o terreno orgânico já está preparado pelo morbic sobre o mesmo terreno orgânico, ainda quando seja patogênico, não exercite funções particulares. Quem nos diz que o doente não seja um ser que a vida coloca sob cuidado para curá-lo, mais do que um ser que espera a extrema unção humana para normalizar-se? Esta concepção desloca tudo, fazendo passar para um primeiro plano a sabedoria da natureza e para um segundo a do médico, visto que hoje as coisas estão invertidas. Mas a medicina consiste em seguir esta sabedoria e não substituir-se a ela para coagi-la. O primeiro e verdadeiro grande médico é a natureza, grande concorrente da medicina oficial, médico que todos têm em si que vigia e age continuamente. Ela representa a universal presença de Deus, sempre benéfica e restauradora. O conceito do micróbio patogênico deriva do instinto de luta do homem ainda involuído. É impossível seguir o bacilo e atingi-lo nas profundidades vivas do tecido, porque ele aí não se encontra como uma intromissão estranha, mas como em combinações de simbiose, que fazem parte dos próprios equilíbrios da vida. Ele mesmo é nossa vida, com funções vitais e não se pode isolar nas infinitas interdependências orgânicas. A natureza o utiliza na sua estratégia defensiva. Os micróbios não são os antagonistas da vida, mas os seus colaboradores. Mesmo quando agem contra ela, excitam-lhe as reações vitais. Quando a vida adverte o assalto, adota muitos meios entre os quais ressalta a elevação da temperatura que se chama febre. Esta representa um mais alto potencial elétrico celular, especialmente do sangue, uma posição mais enérgica para a batalha. Os medicamentos destinados a suprimir a mobilização desse dinamismo expresso pelo processo febril, vão demolir as naturais defesas orgânicas e paralisam a luta engajada pela natureza. A vida é um inteligente princípio espiritual que quer a conservação do indivíduo, porque viver tem um escopo e ela quer atingi-lo. As moléstias representam uma verdadeira estratégia com movimentos calculados em intensidade e duração conduzidos com ritmo próprio, que exprime pela sintomatologia. Elas representam, em suma, uma inteligente operação de guerra. Se tais planos forem transtornados, paralisando artificialmente a reação febril, toda a defesa se desorganizará. Então a natureza ou resiste à cura e trava a sua batalha da mesma forma ou se transfere para outra ocasião. Entre mentes nós poderemos ter tornado tão difícil o seu trabalho, que poderá suceder que a batalha seja perdida e o organismo sucumba. Altera-se assim, completamente, o conceito de saúde.
Esta não é dada tanto pelas boas condições do ambiente, quanto pela capacidade de resistência do indivíduo. Pelo contrário, a vida, se muito protegida, se enfraquece. É necessário que nos exponhamos, que lutemos, para que devamos aprender a vencer. A célula só se torna passível de agressão da parte dos germes patogênicos quando seu índice biofísico-químico sofreu alteração. O estado de saúde não deve, por conseguinte, ser esperado de um ambiente artificialmente corrigido, mas sobretudo de nós mesmos, e isto é o resultado de uma longa história individual e coletiva. História em que a vida tudo registra de bem e de mal com suma justiça e vontade de fazer o bem. As nossas atuais concepções dependem de uma falsa orientação filosófica. Não está errada a ciência que observa objetivamente, mas está errada a psicologia com que se aplicam os seus resultados. Em nosso caso, se é perigoso ser demasiado filósofo e pouco médico, como sucedeu nos séculos passados, é perigoso também, como possivelmente por reação sucede hoje, ser demasiado médico e pouco filósofo. Um pouco de filosofia é necessário também para superar o perigo de dispersão representado pelo fragmentarismo analítico, o perigo de perda do sentido unitário em um labirinto de fenômenos desconexos. Para resistir ao fracionamento da ciência na especialização, ocorre a síntese, unificação, orientação filosófica. A orientação materialista conferiu com acento circunflexo nossa medicina um aspecto mecânico, frio, abstrato, em que a alma do paciente sente-se afogada. Também a medicina, da mesma forma como dissemos, com respeito ao trabalho, assim como deve suceder com todas as manifestações da vida, deve consistir, para ser genética e criadora, em um ato de amor. O século futuro deverá aguardar na ciência a conquista dessa nova qualidade, que pertence ao espírito e que falta inteiramente em nosso tempo. 21. A ciência da orientação. Continuemos a observar os erros do nosso tempo, sobretudo com respeito à orientação do cognoscível moderno, pois que a nossa ciência, tão vasta e profunda, parece carecer exatamente do senso de orientação. A carência de síntese é um dos males do nosso atual saber. A análise, embora se tenha demonstrado hoje tão frutífera, do ponto de vista utilitário, arrisca-se naufragar se não for completada por uma visão sintética que a disciplina e organize, conduzindo a metas mais elevadas. Estas são ações opostas que, no entanto, podem completar-se seguidamente, de modo que a ciência moderna, de escopos prevalentemente práticos e utilitários, pode casar-se com uma orientação geral que lhe falta e que não lhe pode advir senão de uma visão sintética, unitária, em que tudo se reduz à unidade, tudo está conexo, formando um todo compacto e não pulverizado nas infinitas veredas do particular. Volvamos ao palpitante problema da medicina. Onde se estuda a vida é necessário subir as fontes dela, que são interiores, estão no espírito e que se encontram marchando para o centro conceitual do universo. A medicina moderna seguiu a direção geral da nossa ciência e por isso se fechou na periferia, na forma. É natural que, carregada de infinitas noções, ela tenda à dispersão no particular, por falta da orientação que só um conceito unitário pode dar-lhe. O grande Hipócrates e os médicos intuitivos da antiguidade haviam concebido esta unidade dessa maneira e curavam. Ainda que a ciência nos tenha fornecido um sem número de meios de indagação e elementos de conhecimento, é necessário que tornemos, mas agora bem melhor providos, aos métodos daqueles grandes vultos. Surgirá assim a nova medicina que, sem ser empírica como a antiga, por ter aprendido a observar objetivamente, será, como a antiga, orientada em harmonia com todas as leis da vida e que, ao invés de erigir-se contra estas leis para submetê-las e dominá-las, vendo nelas uma sabedoria profunda, aceite-as e as siga seguindo-lhes os caminhos. Haverá quem diga, mas isto não é medicina, é filosofia da medicina.
Pois bem, acima do conhecimento científico, é imprescindível colocar essa filosofia, se não quisermos acabar em uma torre de Babel de especialistas que não se conhecem mais reciprocamente por se haverem afastado demasiado da origem comum de todas as coisas. Este é o fim que nos espera, se não nos apressarmos a formar uma ciência de orientação, que dê coesão e consistência e, com isso, uma direção ao conhecimento científico divergente da atualidade. Com todo o respeito que merecem as grandes conquistas já realizadas, sente-se a necessidade de enquadrá-las e coordená-las em um sistema único e universal que nos forneça a chave dos esquemas fenomênicos, chave com que poderemos melhor desvendá-los. Sente-se a necessidade de completar a medicina da matéria com uma medicina global, que inclua também o espírito e que leve em consideração, além do organismo físico, também aquela outra parte tão importante do ser humano, que vagamente ainda se exprime como simples termo religioso de alma. Uma medicina, pois, total, mais completa e mais harmoniosa, enquadrada no funcionamento orgânico do universo e não deste isolado e a ele rebelde. Uma medicina que não pretenda criar o saber e fazer leis, mas cuja maior sabedoria consiste em saber pôr-se de acordo com as leis tão sabias que já existem. Como se vê, não se trata de inovações particulares, mas de referências à formação da mente atual, de que tudo derivou. Hoje se fabricam médicos em série, nas universidades, em que se aplica, em qualquer cérebro, um verniz de cultura. A aplicação, reforçada por um diploma que se transforma em rendimentos e credencia a atuação profissional, autoriza assim o funcionamento da máquina cerebral dessa maneira confeccionada. A verdadeira medicina é, no entanto, um dote pessoal, uma vocação, um sacerdócio. É o produto de qualidades biológicas, intrínsecas, que não se improvisam, que não se adquirem apenas pela erudição. Não obstante, em nosso mundo hoje se tende a fazer tudo por via mecânica, enquanto o que vale é primeiramente o material, o homem, com o qual depois tudo mais se faz e sem o qual nada se realiza. Assim, pois, para fazer o médico é necessário, fato inacreditável, fazer o homem e neste caso, mais do que um outro qualquer, um homem de tipo biológico ainda muito raro na Terra, isto é, o homem orientado e intuitivo, que tenha compreendido todo o universo ao menos nas grandes linhas diretivas e que tenha alcançado, por evolução, qualidades de intuição e síntese que lhe permitam enquadrar as coisas com respeito ao todo, para depois penetrar-lhes o significado e assim compreender o estudo patológico no caso particular que ele deve tratar. É necessário o homem que, por evolução, seja mais sensível que o atual, capaz assim de adotar na indagação do método novo do futuro, o método intuitivo. Esse homem hoje é esporádico, como que uma antecipação evolutiva. Os métodos da conquista do conhecimento foram antigamente dedutivos, procedentes de edificações lógicas e racionais. Depois surgiu o método indutivo e experimental, e parecia que não existissem outros. Hoje, por evolução do instrumento o homem, deve nascer o método intuitivo, que é a penetração do fenômeno por via de sintonização do dinamismo vibratório, comprimento de onda, frequência, potencial etc., do sistema de forças do eu, com o dinamismo vibratório, idem, do sistema de forças representado pelo próprio fenômeno. Mas não é aqui que se pode desenvolver tais conceitos. A nossa medicina é um setor da nossa ciência, que é uma das manifestações do tipo de correntes do pensamento dominante na nossa fase histórica. Em cada século o homem pensa de maneira diversa e assim se orienta. Tudo, pois, com ser progressivo é relativo. Hoje a orientação materialista invadiu todas as coisas. Daí a supremacia da forma sobre a substância, o ver, o existir, o trabalhar na periferia e não na intimidade. O método objetivo, da observação da experimentação, é um método periférico, que nos efeitos sobe,
por hipóteses e depois por teorias as causas até estabelecer as leis. E método que está em voga porque é sensório, mecânico, que pode prescindir de um particular tipo evoluído de homem que hoje falta e se pode aplicar a todos ou quase todos. Em medicina também isto significa uma ciência dos efeitos e não das causas. É o mesmo que possuir um rio na desembocadura, ignorando o que se passa nas fontes e no percurso. O que sucede nas outras realidades que estão além da realidade material, a ciência o ignora. Ao dia na orientação da medicina espalha nesse campo a psicologia luciferiana da rebelião, hoje dominante dada pela nossa fase biológica evoluída, em que a seleção se opera ainda, como no animal, através da força. É uma psicologia de luta e de agressão, em que o eu afronta, armado de meios de indagação, o fenômeno como se fosse inimigo. É uma atitude egocêntrica e utilitarista que tudo pretende sujeitar a si mesmo, pondo-se como centro e lei do universo. Ora, este já possui uma lei sábia e perfeita e toda a sabedoria está em segui-la, em harmonizar-se com ela, pois que ela exprime o pensamento de Deus. Só através dessa concórdia pode derivar a felicidade espiritual e também a saúde física. Esta vontade de erigir-se em lei própria, contra a ordem já estabelecida das coisas, esta elevação em anti-lei, substituindo a lei à própria vontade, é patológico e se assemelha à indisciplinada multiplicação celular do câncer em um organismo são, e não pode produzir senão mal e dor. Assim se caminha seguindo um erro contínuo, que é de todo pensamento moderno em todos os campos, pensamento que, embora seja perspicaz, por ser invertido não pode criar o bem e a alegria senão negativamente, ou seja, o mal e a dor. E assim, enquanto parece que se progride para a ascensão, verifica-se, em verdade, que só na forma é assim e que na realidade, na substância, isto é um engano porque efetivamente se anda para trás, em descida involutiva, para a barbárie e para a destruição. Eis do que acaba a nossa ciência, por ser orientada e dirigida a mal. Por conseguinte, cogitar da sua filosofia, como ciência de orientação, não é, pois, coisa ociosa e inútil. De tudo isso nasce uma medicina aparentemente maravilhosa, mas de resultados danosos, porque não cria saúde, mas sim moléstia. Em face da sua direção, ela representa uma intervenção violadora e violenta ao invés de secundadora da sabedoria divina, com o resultado de transtornar a ordem, ao invés de facilitar-lhe as manifestações. Semeia, desta maneira, os precedentes causais de uma série de sempre novas formas patológicas amorfas, que cada vez mais nos atormentarão e os nossos descendentes. Esta medicina de domador torna-se um elemento a mais na degeneração das raças. Mas isto não nos surpreende. Tudo hoje se encontra na via da descida involutiva, tendendo assim ao mal, dor, destruição, morte. O pensamento atual é um bulbão que a vida quer isolar para extinguir. Tudo, a arte, a música, a literatura, a filosofia, a política, a agricultura de exploração intensiva por meios químicos, a técnica e a ciência utilitária, o homem como pensamento, como organismo, como ação, as suas máquinas e todo o seu poder, tudo caminha nesta vida. Assim também a medicina, segundo o ritmo de nosso tempo. O sistema é por toda parte o mesmo, triunfos aparentes, promessas falazes, vantagens vistosas e imediatas e apres-moi deluge, depois de mim, o dilúvio. Toda a nossa cultura é hoje divergente do centro, da unidade e, por conseguinte, desagregante, ao invés de convergente para a unidade, isto é, construtiva. Afastamo-nos, assim, das fontes da vida, que tudo alimentam, permanecendo isolados e perdidos na especialização. É uma corrida louca de todo pensamento moderno. A humanidade assim orientada por séculos de materialismo não pode mais parar e,
por inércia fatal que ela só poderá conter-se quando colidir com a resistência das invioláveis leis da vida, constituídas por imponderáveis dinamismos de ferro. Choque apocalíptico, mas necessário. Quando esta humanidade trislocada, que avança estupidamente em massa e por imitação, acreditando que a lei e a verdade se fazem somente com números, talvez quebrada a cabeça então compreenderá. E assim as leis da vida salvarão necessariamente. O indivíduo não vê senão um meio de salvação, isolar-se em todos os campos dessa corrente, libertando-se o mais possível de todos os produtos de uma civilização transtornada. Resistência passiva em vez de misturar-se ao rebanho. Em todos os campos, cultural, político, religioso, econômico, apenas domina o interesse, pelo qual a mentalidade moderna conduz à formação de grupos para a exploração do próximo. Quem defende o indivíduo? Ninguém, e é lógico. Ele acredita em várias formas de defesa e na justiça, mas é necessário que aprenda por si a defender-se das infinitas mentiras humanas dominantes por todos os lados. E no entanto, com que beata incoerência as massas se deixam engasopar por todas as formas de propaganda. Mesmo a terapêutica, na prática, foi transtornada por esta corrente. É a massa que hoje faz tudo e, com a sua ignorância e psicologia, estabelece o que se deve produzir para que possa ser vendido. É a procura que cria a oferta. O médico que quisesse opor-se a essa corrente seria esmagado. A culpa é do público. Mas quando foi que o povo, soberano ou não, compreendeu o que quer que seja? Calculou-se que as especialidades farmacêuticas produzidas só nas nações europeias são em número mais ou menos de 50.000. E isto é ciência ou indústria ou empirismo. O que decidiu é propaganda, antigamente considerada charlatanismo. Ela, com o objetivo de vender, procura embair os parvoeirões com a necessidade de tomar injeções e a ingerir produtos inúteis quando não prejudiciais, prometendo milagres. Cria, desta forma, necessidades artificiais que se transformam em hábitos, para estabilizar o próprio comércio. Isto constitui um mal, não só para o bolso, mas também para a saúde. Os medicamentos fundamentais, indispensáveis, são pouquíssimos. Serão 50, no máximo 100. E por que tão grande cópia de especialidades farmacêuticas? A razão está no interesse em produzir o que a ingenuidade procura adquirir. E assim se vê que no mundo quase tudo é mentira. Mas tal é a necessidade de confiança, a preguiça de não pensar por si mesmo e a pretensão de ser servido, que parece que a nobre raça dos simplórios jamais se pode extinguir e sempre renasça com o homem. É bastante atentar para o tempo que duram o preço e a forma desses produtos. Reina entre eles uma moda tão mutável e caprichosa como a feminina. O valor preponderante é dado pela novidade. Isto não significa que se procede por tentativas. E o que é isto senão empirismo? E o corpo humano não é sempre o mesmo. E no entanto, as mesmas moléstias hoje se tratam com o branco e amanhã com o negro. O medicamento de início faz milagres. Depois parece que se exaure a sua carga de poder sugestivo que lhe conferir a novidade, o saber da descoberta, o nome estranho e exótico. E então deixa de curar e cai em descrédito. Por quê? Como se vê, o fator psicológico desempenha uma função importante na terapêutica, pelo qual, em grande parte não é o remédio com os seus elementos químicos que curam, mas ela foi Skigerit, a fé que cura, Charcot. É certo que hoje se pretende fabricar esta fé com a psicoterapia, psicanálise e princípios afins. Mas a fé faz parte de movimentos de força no organismo espiritual, que obedecem a leis próprias, pelas quais não é fácil dá-la vontade, sob a ilusão de que se poderia consegui-lo pela sugestão. Esta se verifica quando quer e a vida sabe proteger-se. A fé salutar, que cura, não se fabrica em série como os medicamentos, mas faz parte da vis sanatrix naturae, força curadora da natureza,
e é um estado de dinamismo espiritual que se processa quando as leis protetoras da vida o querem. Esta fé não se comunica mecanicamente por fórmulas estudadas e não sentidas nem vividas por quem as quer impor. Deve-se dar muito mais, a própria vida, a si mesmo, e para dar deve-se possuir algo como força biológica. Mais do que nunca, aqui o médico deveria ser um sacerdote ou um taumaturgo. A atual patologia terapêutica limita-se ao corpo e ignora em grande parte o espírito, de que sobretudo o homem é feito. Cura-se como se procederia com um animal qualquer. Ora, o princípio genético da vida está no seu íntimo, onde, por conseguinte, se encontra também o princípio regenerador e reparador. Porque o tempo cura. Por quê? Porque é no tempo que se desenvolve o ritmo do transformismo universal, e no tempo a divina potência, que esta na intimidade de todas as coisas examina e guia, pode aparecer e manifestar a sua vontade e bem, o seu inexaurível poder curador. Desta maneira, esta potência, através do canal de sua manifestação que é a forma, pode chegar a agir terapeuticamente até a periferia material, que o médico vê. As causas estão todas na profundeza, no espírito, de que seria necessário, pois, conhecer a história, a evolução, a patologia. Os traumas físicos são antes traumas espirituais, e a sabedoria divina, que os cicatriza, começa a operar antes nestas causas, até atingir as consequências orgânicas. Como é possível curar sem saber estas coisas? A medicina completa é também mística e religiosa. A patologia e a terapêutica verdadeiras deveriam abarcar séculos da vida do indivíduo, segundo as alternativas da sua longa caminhada no tempo. Que sabe a ciência daquela outra hereditariedade espiritual, que, pela universal lei de dualidade, age por um canal paralelo e complementar ao da hereditariedade psicológica, que é a única hoje conhecida. Enquanto a ciência não conhecer a biologia transcendental do espírito e a anatomia, psicologia e patologia deste organismo dinâmico ou sistema de forças, individualizado por comprimento de onda, frequência de rotação, potencial etc., não poderá compreender nem mesmo a patologia do organismo físico, que não é senão a última consequência de tudo quanto nós mesmos preparamos com os nossos pensamentos, com a nossa vontade e ação, no campo do imponderável. O diagnóstico hoje se faz, no entanto, à base de sintomatologia imediata, superficial, denunciado mais ou menos pelo paciente, controlado pelo médico que o vê pela primeira vez, que não o conhece, e o trata como corpo, em série, não como indivíduo que ele é, não como o típico caso específico, mas como moléstia que se presume mais ou menos igual para todos. Hoje o utilitarismo prático, a lei do mínimo esforço, impõe rapidez. Tudo em série, em massa. Os homens, como as máquinas, reparam-se em série, como se fazem as bicicletas. Concluindo, falta aos nossos tempos e suas produções, a orientação que forneça a visão dos fins últimos a serem atingidos. É uma verificação que não tem por fim desacreditar ciência ou medicina. Existem médicos iluminados e honestos e a ciência é uma grande conquista devido ao esforço e à abnegação das grandes mentalidades que a elaboraram, porque também ela possui os seus gênios e os seus mártires. Respeitemo-la, mas saibamos também usá-la com sabedoria e só colocar o imenso poder que dela deriva em mãos de quem sabe dele fazer bom uso. Todavia, se a ciência sabe fabricar tantas coisas, não sabe ainda fabricar os cérebros que possam bem usá-la. Cheios de sapiência, falta-nos ainda a sabedoria. Possuímos todas as ciências, mas nos falta a da orientação. E assim, às vezes a ciência se torna um mal, em virtude do que seria melhor que os cientistas não fizessem certas descobertas ou, pelo menos, não as tornassem conhecidas. Quando se pensa que hoje a humanidade está à mercê de poucos homens que possuem o segredo e os meios da bomba atômica, e que os povos inermes se encontram sob ameaça, dada a mentalidade dominante,
de ser por ela massacrados sem remissão, conclusões amargas como esta poderão parecer justificadas. 22. O conceito de poder em biologia social. Defrontamo-nos agora com o problema do comando, observando o mecanismo psicológico que preside ao funcionamento das forças nas quais se baseia a autoridade, seja em quem a exercita, seja em quem lhe obedece, e procurando precisar também neste campo quais são os erros modernos e a sua razão de ser. Esses são erros de provas de tal vastidão que é muito difícil corrigirem-se. Da mesma forma o mal aqui não se encontra na perfeita lei de Deus que tudo rege, mas no espírito humano de revolta. Qualquer que seja o sistema político e o período histórico escolhido para exame, o comando cabe ao mais forte. Esta é a base do poder na atual fase biológica da humanidade, em que a seleção é dirigida não para o triunfo do elemento moralmente melhor, mas do tipo mais capaz de se impor egoisticamente. Uma humanidade assim evoluída não pode polarizar-se senão em torno de um indivíduo ou de uma classe que a sobrepuja e vence e que possa, por conseguinte, dominá-la segundo o próprio tipo de forças que nelas prevalecem. É lógico, pois, que cada povo tem o governo que merece e cada governo tem os súditos que lhe correspondam. Em toda a manifestação da vida, apenas um indivíduo ou grupos de indivíduos, por vontade e inteligência sobressaem um pouco da massa, mas não o bastante para distanciar-se completamente. Então ele se erige, segundo o esquema universal dos fenômenos em central dinâmica autônoma, isto é, em seu núcleo em torno do qual, como os satélites ou os elétrons, começam a girar as unidades dinâmicas menores, de nível negativo com respeito ao dinamismo central que é positivo. Esta é uma lei própria de qualquer manifestação biológica, que se manifesta também nas relações sociais, logo que estas devam ser disciplinadas em virtude da convivência de muitos indivíduos. O conceito de autoridade se baseia assim em um princípio de dinâmica biológica, que neste caso particular é social. Em política sucede o que observamos com o galo no galinheiro, com o homem na família, na célula entre o núcleo e o protoplasma e, mais longe, na intimidade do átomo e no sistema solar etc. Formado o poder central, em seu derredor começa a rotação dos elementos satélites. Da substancial natureza e valor biológico do núcleo deriva o direito de comandar e o dever de obediência. A sociologia não é senão um ramo da biologia e só assim pode ser compreendida. Ora, dado o atual nível evolutivo humano, é inútil procurar nela o elemento moral. A obediência dos muitos aos poucos baseia-se num princípio de fraqueza dos muitos e na necessidade de compensá-las com a força dos dirigentes. É uma lei de complementação. A vida não rende homenagem senão ao mérito efetivo e mesmo em tal caso, tratando-se de um mundo evoluído, o mérito pode consistir na força brutal expressa pela dominação. Tudo depende da estrutura dinâmica do sistema, que requer sobretudo no núcleo a potência de reger os satélites. Pela própria estrutura faz-se necessária uma certa proximidade qualitativa, uma afinidade entre governantes e governados, pois que, se quem detém o poder é demasiado evoluído e assim se distancia demasiado da média, os pontos de contato não subsistem mais e é impossível a troca dinâmica e a compreensão. Então os governados destroem o poder, que já não corresponde mais às suas necessidades e capacidades. Desta maneira, um santo jamais poderá governar, mas apenas o indivíduo ou classe que possui as qualidades e também os defeitos próprios da involução da maioria. Quando na ilusão própria da ignorância do atual estado da humanidade, quem comanda acredita comandar por si porque ignora que na realidade é um servo que a vida utiliza para os seus fins e que é eliminado quando não desempenha mais, como potência, vontade e inteligência, a sua função social. O homem atual, muito mais carne do que espírito,
Menospreza o chefe que não seja um domador porque necessita de ver nele a personificação do seu ideal de supremacia material e o vencedor na luta animal pela vida. Os membros exigem direção e proteção do centro, o cumprimento, ainda que inconsciente, dos fins da vida que são de prosperar e progredir, bem-estar e progresso. O homem moralmente evoluído, o homem evangélico da bondade do espírito, corresponde a outras funções biológicas que não são as que dependem de governar pelo domínio. Também ele servirá de núcleo que atrai satélites, mas não no campo das organizações sociais que se baseiam na força material e econômica. Por esses princípios de dinâmica social, vê-se como os eventos históricos são determinados por impulsos interiores dos quais os atores principais não têm conhecimento. A história, pois, não avança como produto do conhecimento e da vontade humana, mas movida por um dinamismo interior de que os homens, mesmo os mais importantes, são em geral uma expressão inconsciente. Mais do que na inteligência deles, esse dinamismo parece situado no subconsciente das massas, por uma espécie de alma coletiva inconsciente das massas que sabe, por intuição, sem poder dar-lhes as explicações, racionalmente, a substância da ação que a cada momento é preciso. Então esse dinamismo confia aos mais diversos indivíduos as mais diversas funções sociais, que eles cumprem segundo o próprio tipo biológico, mas ignorando cada qual a coordenação que se verifica e que só é conhecida pela inteligência que dirige a história. Não será esta a própria sabedoria de Deus que opera com o nosso desconhecimento, quando eleva no nosso organismo o nível térmico, buscando defendê-lo pela febre, quando assaltado pela enfermidade? Não se trata sempre da mesma fraternal e benéfica onipresença da sabedoria divina. E assim não estaremos nós, quer na nossa vida individual, quer social, confiados a essa sabedoria que existe e funciona acima da nossa consciência. É desta sabedoria e potência divina que está no funcionamento da vida, que os homens recebem o poder. São elas que o dão, mas que também o tomam. É uma espécie de direito divino, mas em sentido biológico, isto é, que permaneça enquanto justificado por uma função vital no corpo social, que representa em outros termos o real cumprimento de uma missão. Um direito que cessa quando deixa de ser biologicamente útil e, portanto, justificado. Segue-se daí que, assim sendo, seria rapidamente eliminado um santo posto a governar, porque se bem adaptado a funções altíssimas, essa não é a sua. Assim também é eliminado o involuído que abusa do poder transformado em gozo de vantagem próprias. A vida exige uma utilidade em troca dos poderes que confere e quando essa utilidade social vem a faltar, ela os retoma. Se as massas são involuídas, esses poderes serão exercitados de forma proporcionalmente involuída, isto é, pela força que atinge as raias de ferocidade. Mas a função, não importa qual seja a forma que ela deva assumir de acordo com o grau evolutivo dos povos, deve estar sempre presente. Assim se explica como alguns fortes, que polarizam em torno de seus povos, tenham sido eliminados por outros mais poderosos, quando, por opressão ou abuso, tenham através da tirania traído a sua missão, não hajam por uma razão qualquer cumprido a função que lhes confiara a vida, de dirigir e proteger. Como se vê, trata-se de reações biológicas automáticas, que todas as afirmações históricas de poder por direito divino não podem conter, mal a missão e a função cessem. No dia em que um governo e uma classe dirigente comecem a viver só para si próprios e não mais para a nação, iniciam o próprio suicídio. Quem, pois, na essência atribui e retira o poder não são os homens, não importa qual seja o sistema político, mas as forças biológicas. Elas proporcionam o grau evolutivo dos governantes ou dos governados e dispensam um servidor que tenha se tornado inútil, quaisquer sejam as defesas que a sua posição de comando lhe tenha facultado acumular e usar para permanecer artificialmente no posto. A vida não nutre mais essas formas,
disseca e as enfraquece interiormente, chamando à ribalta da história os elementos adaptados que lhes dão o último golpe. Tais são as leis biológicas que regem a política de todos os tempos e lugares e a que todos estão sujeitos. Não há barreira legal que possa assustar o seu irrompimento, pois que, de uma forma ou de outra, elas prevalecem sempre. A primeira afirmação de todo novo governo é dizer: eu represento a nação. Isto é verdade até que apareça um outro mais forte e mais adaptado que diga o mesmo. Desta forma os homens e as classes sociais vão ocupando na história uma posição de autoridade que eles afirmam por si mesmos, mas que na realidade se despersonaliza e só subsiste e tem valor como função. Mudam assim as várias verdades políticas conexas em cadeia no caminho evolutivo da sociedade humana. Elas vão e vêm, contradizem-se e se combatem, transmudam-se no oposto a cada momento e no entanto não constituem na história senão o desenvolvimento de um único pensamento, o da vida que o guia. Todo governo se declara insubstituível representante do bem público e, apesar disso, cedo ou tarde vem a ser substituído. A verdade, feita para o uso e consumo de cada um deles, se inverte. E assim por ação e reação compensam-se os excessos e os erros de cada um e se desenvolve, por superações um pensamento único, continuamente progressivo, o que a história e não os homens pensam sequer. Mudam os servidores da vida escolhidos para o bem público e, através de tantas formas e indivíduos, que acreditam combater-se que ao invés se equilibram, o bem público é e vem a ser por todos diversamente servido. Por isso se vê como na história reina lógica e equilíbrio não obstante as aparências opostas e que tudo nela, desde o incidente momentâneo até o grande evento da maturação e queda da civilização, é regulado inteligentemente por uma lei. A essa lei se deve que a história caminhe, não loucamente como os interesses individuais desejariam, mas para suas metas. Este é o estado atual do nosso mundo no seu nível ainda evoluído. Dado que a consciência coletiva se encontra na sua fase paleontológica, de formação, ela possui expressões exteriormente caóticas, cuja lógica só se encontra nas diretivas internas da história, as quais, pois, tudo é confiado em uma zona situada fora da consciência e da razão do homem. Mas em um nível evoluído, uma vez formada uma consciência coletiva, o homem terá conquistado o senso do dever e das funções que cabem a cada qual, dirigentes e dirigidos, no organismo social. Então todo o poder não será detido por meio da força, mas pela consciência do cumprimento de função e missão é. Sem uso de força, o cidadão capaz de compreender, espontaneamente a reconhecerá e respeitará. Mas esta é uma meta diferente. Um ponto a ser atingido. O ponto de partida é bem diferente e o mundo atual está entre os dois. A autoridade muito frequentemente nasce da força e da violência, como a propriedade pode ter nascido, com frequência, do furto. Mas com isto o poder não cessava de desempenhar a função de uma primeira ordenação e disciplinação da sociedade humana. Não é possível esperar mais de uma humanidade evoluída. Em nosso ciclo histórico o princípio da autoridade está amadurecendo, de modo a passar da sua primitiva fase de violência e opressão, à fase futura de missão. Quantas lutas serão ainda necessárias para atingi-la? Através de cada forma política a vida matura alguns aspectos diversos e faz uma conquista diferente. O nosso tipo de poder ressente-se das suas origens e se apoia na força, sem a qual não se poderá manter, mas também possui o pressentimento do seu futuro. De fato, mal se tenha consolidado pela força, procura formar uma corrente favorável de opinião pública, um consenso geral, porque já admite o poderio de uma outra força, que se torna cada vez maior com a formação da consciência coletiva, a força de persuasão. Mas isto só se dá em um segundo tempo, após a estabilização pela força, seja esta bruta ou econômica ou de pensamento diretivo, mas sempre força, sem o qual não pode haver conquista.
por mais que se queira mascarar sob os métodos mais diversos. É verdade que os governantes são os servos da vida, mas aquele que hoje quisesse exercitar o poder sem uma porcentagem de egoísmo centralizador e impositivo, pretendendo empregar apenas o método evoluído da função e missão, antecipar-se-ia de muito à psicologia dominante e fracassaria. O tipo biológico atual médio não pode compreender os deveres senão impostos pela força e pela ameaça em prejuízo próprio. O uso da espada, dada a imaturidade prevalecente, faz parte do poder. Este, como o centro e o núcleo, é de sinal positivo, isto é másculo. Assim sendo, elimina da sua função o espírito de amor e de sacrifício que é feminil, isto é, próprio dos elementos que giram na periferia e que possuem nível negativo. Tal não poderá ser jamais a vitalidade dos governantes, que devem ter um viril espírito de justiça. E eis que o poder ao lado da espada não exibe um coração, mas uma balança. A ele não se pode pedir sacrifício e amor, pois que o instinto dos povos pede força e justiça. Os dirigentes, muitos temos, são hoje chamados pelos fatos esta realidade biológica, que é a base das respostas e reações aos próprios atos da parte dos súditos. É lógico que o sistema da força que o poder está atualmente ligado, seja um sistema que continue com uma tal ligação. A força está sempre pronta a retroceder contra quem a emprega. Quem usa a espada morrer à espada, e por isto quem possui o poder não tem outra defesa que uma outra força maior. Se não a possui, está perdido. É uma fatal consequência do sistema que sobre tais elementos se move. Força de qualquer gênero, mas que mostra sua real potência e superioridade. Se faltar, outros estratos sociais surgem, para operar a substituição. A primeira remetida é dos mais evoluídos, mais senhores da força bruta, mas, ainda que eles possuam também a econômica, falta-lhes a da inteligência organizadora. Eles duram pouco. De fato, em geral, as revoluções devoram os próprios filhos. Estes assim exaurem a função de aplainar o caminho a elementos mais adaptados, de segunda ou terceira arremetida, que são os que resistem e, com mais gosto, permanecem. Em suma, a vida deixa a função de comando à classe que é ainda muito evoluída por ser afim com as massas, mas que é o suficiente evoluída para poder assumir o encargo de fazê-las evoluir. A função está, pois, biologicamente aberta a todos, mas é reservada pela vida ao mais adaptado, e bem a desempenho paga com a própria vida, que mantido na incumbência até quando pode executá-la, após o que é liquidado. Resulta disso um vai e vem de homens, uma contínuo fluxo e refluxo, uma cadeia de lutas redentoras, de quedas espantosas, e de ascensões incríveis. Tudo isto não é fortuna, nem acaso. É função, é a lógica da vida. Mudam as formas, os meios, as dimensões. O motivo, até o homem, eleva-se a outros graus de evolução, é sempre o mesmo. Tudo se passa em turnos, porque segundo a própria lei igual para todos, os famélicos recém-chegados suavizam os próprios costumes e se exaurem no próprio bem-estar, caindo por sua vez vítimas de outros novos que chegam. Assim como as ondas do mar, as várias formas políticas se sucedem e se sobrepõem no oceano da história. Assim se forma o tipo da atual humana seleção biológica, operante sobretudo, no plano animal, seleção ativa no campo político social. Como é em todos os outros campos, orgânico, econômico, intelectual, etc. Assim a vida martela as multidões a fim de que ativas ou passivas despendam centelhas criadoras e para que na diuturna atividade afanosa pejada de conquistas, golpes e dores, elas evoluam. A vida sábia e justa faz sempre o melhor possível com o mínimo esforço, segundo os elementos de que dispõe, dados pelo grau evolutivo de cada povo. Ela não pode dar-lhe uma forma de governo superior ao que este pode compreender. Como pode o cérebro evoluir por si só, em formas superiores,
se paralelamente não evolui todo o corpo. Tudo é conexo e interdependente em uma nação. Méritos e culpas não constituem jamais um fato isolado. Só um povo de santos poderia pretender um governo de santo. A involução é de todas as partes e quem acusa usa os métodos do acusado. O egoísmo está presente em todos. Dirigentes e dependentes estão habituados a considerar-se falsos inimigos. Todos são adestrados para combater uns contra os outros. As nações não se fabricam com poucos homens dirigentes, mas com as forças espirituais das massas. O que se pode pretender se tudo se baseia na força, no direito de conquistar e não na compreensão, disciplina e colaboração? Que admira, pois, que em um tal mundo, que haja conseguido, só Deus sabe com que esforço, conquistar um poder ou um posto qualquer de autoridade, não seja levado a pôr em primeiro plano o gozo do prêmio das próprias fadigas. A defesa de infinitos rivais custa não pouco trabalho. A empresa é arriscada, a posição incerta. Como se pode, ao invés de procurar aproveitar-se logo, pensar no bem do povo e no exercício de uma função-missão? Isto exigiria uma estabilidade, um respeito, uma compreensão, uma consciência que o homem atual nem mesmo imagina ainda. Ao contrário, sua força comanda. Se existe um poder forte, então há ordem, mas ela se chama tirania e sujeição. Se ele se desagrega, todos se sentem livres e então surge a desordem, a luta, o caos. Como se pode pretender que uma disciplina social possa agir, nesta fase evolutiva, sem um absolutismo que se imponha pela força? Bela seria realmente uma ordem de seres livres. Mas para isto o homem de hoje está ainda absolutamente imaturo. A disciplina social necessária à vida das nações, qualquer seja o seu regime de governo, não se pode obter na fase atual de civilização pelas vias da liberdade da consciência, mas somente por meio da coação. A força é um elemento necessário à educação do homem inferior, incapaz de compreender outro meio. Por isto a vida ainda admite, mas não admite mais o amanhã, com o homem evoluído. É elemento necessário hoje, porque a disciplina, em qualquer organização de elementos, quer se trate de homens, de átomos ou estrelas, é indispensável. Todo o universo não nos dá um exemplo patente. 23. Crise de civilização. Os erros humanos, e as dores que naturalmente as seguem, dependem, em toda a sua multiplicidade, de um único erro fundamental a que eles se podem reportar, erro dado por uma atitude psicológica de revolta às leis divinas que regem o mundo, a ponto mesmo de negar-lhes a existência. Instaura-se assim na Terra, em qualquer campo de atividade, um regime de desordem e, consequentemente, de sofrimento, enquanto que a lei divina é feita somente de ordem e a ela, que é base da felicidade, se propende permanentemente. Essa lei restaura a cada passo as destruições operadas pela ignorância do homem em próprio dano, e procura, através das reações que infligem dor, fazê-lo compreender que só na ordem pode estar e estará a sua felicidade. Fazê-lo compreender, como é necessário com um ser que deve permanecer livre e tornar-se consciente, não devendo ser manobrado como um autômato. O erro e a dor dependem da liberdade, grande dom por Deus concedido ao homem, mas grave perigo enquanto o homem, por não saber utilizá-la, dela abuse. Liberdade, que nos custa grandes dores, mas sem a qual não haverá experiência própria e nem se conquista a consciência. Grande dom de Deus com o qual ele nos eleva ao nível de seus colaboradores na divina e eterna obra de criação, nos eleva à dignidade de seus ministros. Mas quanto deverá sofrer o homem antes de conseguir tornar-se digno dele? E bendita seja a irmã dor que para o bem dele o educa e o impele, pelas vias da liberdade da consciência, a seguir os caminhos que o conduzirá à própria felicidade. É inútil repetir hoje estas coisas em nosso mundo. A maioria que é evoluída, não pode compreendê-las.
Já se fizeram muitas pregações a este respeito e pouca atenção se lhes dá agora. A palavra cabe, neste momento, à irmã e mesmo à dor, de modo que, azorragando a dourada carne, ela consiga desatar o espírito e induzi-lo a refletir e compreender. Esta é a dura realidade. De nenhum resultado valerá o pretender passar sobre ela com 1000 astutos expedientes à procura